o primeiro vídeo que eu estou trazendo para vocês é uma análise da qualidade desses dois tipos de materiais aqui, que são muito comuns para iniciantes, que é o pincel hidrocor e a caneta Touch, que ficou muito famosa aí na onda do Bob Goods. Para quem gosta de desenhar, você vai querer fazer principalmente muitos desenhos coloridos. Você pode usar vários materiais, por exemplo, caneta Touch, que é muito usada para pintar o Bob Good, e o pincel hidrocor. Mas aí surge a dúvida: qual desses aqui é melhor em termos de durabilidade, cobertura, enfim? Para isso vamos fazer um teste simples. Vou colocar aqui, ó, hidrocor, verde, esse violeta. Vou tentar procurar aqui alguns equivalentes. Encontrei aqui esses equivalentes, vou tentar encontrar outras cores equivalentes, porque a gente tem mais opções de cores nesses estojos. Mas vamos lá. O pincel caneta Touch, ele tem essa versatilidade de ter duas pontas. Mas se você observar, ó, pela própria na textura do papel, no momento que você passa a caneta, você já sente a diferença. Olha aqui o hidrocor mais suave. E o hidrocor tem um detalhe, pessoal. Observa que eu fiz a primeira pintura de forma bem suave. E à medida que a tinta vai secando, ela vai ficando mais uniforme e tem um preenchimento mais interessante. Esses Bob Goods que eu estou usando, essas canetas, elas são do ano passado. Os meus filhos já estavam usando, mas aqui a gente já tem a primeira desvantagem da caneta Touch, que a gente encontra aí nas feirinhas, nas lojas. Que a primeira desvantagem que eu acho é que elas secam muito rápido. Olha aqui, ó, essa caneta aqui, ela já está com a qualidade ainda um pouco melhor nas duas pontas. Aqui, ó, quando ela está novinha, realmente ela se assemelha muito ao hidrocor, mas com pouco tempo de uso, e principalmente se você usa com muita frequência, elas vão perdendo a qualidade, ela vai secando mais rápido. Esse hidrocor que eu estou utilizando aqui, ó, tem até o preço aqui, não sei se dá para vocês verem, ele já tem, acho que 2 anos que eu já adquiri esse hidrocor, e a maioria das cores, elas continuam com a mesma qualidade. Eu vou fazer um teste para vocês aqui, com todas as cores, ó. Violeta, eu não uso tanto, mas eu sempre utilizo para fazer algumas finalizações de desenhos, e eu percebo que o hidrocor, olha aí, estou fazendo aqui um teste com algumas cores. A verdade é que eu só tenho esse estojo simples com 12 cores, e demonstrando aqui para vocês, ó, que praticamente todas as cores, apesar de muito tempo guardado, elas não secam. Ó, testando aqui, praticamente todas as cores do hidrocor, elas estão perfeitas. Já que eu tenho uma grande variedade de cores, aí vale lembrar que esse estojo, às vezes meus filhos utilizam para pintar Bob Goods e tudo. Alguns ainda estão muito bons, ó, as duas pontas. Mas em termos de cobertura, eu considero que o hidrocor ele tem uma cobertura mais uniforme e mais interessante, assim. O processo de deslizar no papel é bem mais suave e mais agradável do que a caneta. Claro que a caneta dá para você fazer muita coisa, principalmente porque você tem muita variedade. Mas a grande desvantagem da caneta, como vocês podem ver,
é que algumas delas, elas rapidamente, elas secam. Vou tentar fazer um equivalente aqui com essas duas cores. Vamos ver se essa daqui tá. Essa daqui tá bem, já tá com uma qualidade muito boa. E tem um equivalente aqui que é essa aqui. Vamos fazer aqui a cobertura da casa. Vai ficar bem escuro. Aqui tem um detalhe interessante, uma dica para quem gosta de pintar com canetas, que você tem que fazer o movimento uniforme, indo e voltando, sem tirar a caneta do papel. Dessa forma, a pintura vai ficar bem uniforme, bem homogênea. Eu vou utilizar um, olha só. Se você não tirar a caneta do papel, ela vai ficando bem uniforme, a pintura. Vou tentar encontrar um equivalente aqui. Como eu disse para vocês, a maioria já estão bem seca, bem desgastadas. Tem pouco tempo de uso, elas têm menos de um ano. Acho que devem ter 6 meses. Olha, eu acho que eu não tenho nenhum equivalente desse verde. O mais próximo que eu tenho é esse, mas ele já está bem seco. Esse aqui também, ó, tá bem seco. Deixa eu ver se eu encontro outra cor mais próxima. Também não. Talvez essa aqui. Essa aqui. Um equivalente aqui. Então, quando ela está nova, a qualidade dela é muito boa. Mas como eu disse para vocês, ó, na minha opinião, a caneta hidrocor, ela tem uma maior durabilidade, ela é mais suave quando você está trabalhando com ela no papel, e apesar da caneta Touch, que é usada nos Bobbie Goods, elas terem muitas variedades, algumas das cores, elas rapidamente elas secam, e aí isso acaba sendo um ponto negativo para essa caneta, mas o ponto positivo que a gente tem ainda no mercado é muita disponibilidade de cores, então isso torna o seu trabalho bem versátil. Mas resumindo, eu queria apresentar essas nesse vídeo para vocês, esse comparativo da caneta Touch e o pincel hidrocor. E como eu disse, as canetas, os pincéis hidrocor, eles levam uma vantagem em relação às canetas, apesar da diversidade de cores, muita variedade, muita disponibilidade no mercado, a gente tem a vantagem principal, que é a durabilidade e a qualidade de cobertura no papel. E é isso. Então, eu estou começando agora nesse canal, aproveito para pedir que vocês se inscrevam, deixem seu like e segue também a gente lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? E é isso.